Meus queridos radioouvintes, amigos que estão conectadinhos conosco, vamos falar hoje sobre a questão do dízimo, a contribuição de muitas igrejas que se denominam igrejas, que na verdade não são igrejas de Jesus. Porque 10 mentiras nós temos aqui a observar nessas igrejas que pregam sobre a questão do dízimo, a contribuição para os cristãos. Jesus disse que o mentiroso, o ladrão, o assassino não herdarão o reino de Deus. Ele usou o apóstolo Paulo para falar essas palavras também. São coisas que nós encontramos, os relatos bíblicos, em que nós temos que viver uma vida santa, sossegada, de paz, de veracidade. Então, vendo essas consciências evangélicas faltosas na cabeça e no coração de muitos, nós com essa pura consciência, em nome de Jesus, vamos falar aqui sobre as 10 mentiras sobre o dízimo. Primeira mentira: o dízimo foi ordenado por Deus no jardim do Éden, pois a árvore do conhecimento representa o dízimo. Essa é uma grande mentira, uma grande aberração. Segunda mentira: o dízimo sempre foi obrigatório, mesmo antes da lei de Moisés. É outra aberração. Terceiro: o dízimo dos alimentos do Velho Testamento foi substituído por dízimo do dinheiro nos dias atuais. Misericórdia, meu Deus do céu. Quarta mentira: o dízimo foi dado por Deus aos levitas da velha aliança e hoje os ditos pastores da nova aliança substituíram os levitas, portanto devem receber dízimos. A quinta mentira: o dízimo recebido é somente para uso dos pastores. Sexta mentira: cristãos que não dão o dízimo será vítima do devorador. Mentira louca, meu Deus do céu. Então, a sétima mentira: o dízimo serve para manter a igreja física hoje, pois ela substituiu o templo judaico onde se entregavam os dízimos. São as pregações, ensinamentos dos lobos que estão aí com essas mentiras. A oitava mentira: dá oferta mesmo acima de 10% da sua renda não tem o mesmo valor espiritual, pois quem não dá o dízimo rouba a Deus e não será salvo, pois está debaixo de maldição. Essa é a pregação dos mentirosos. É por isso que tem aquela mensagem: conta uma mentira aí para nós, mentiroso. Agora nós vamos ver aqui a nona mentira. Jesus mandou os cristãos darem o dízimo no Novo Testamento. Mentira! Jesus mandou os hipócritas. Nenhum cristão, filho de Deus, ele mandou pagar dízimo. A décima e última mentira que nós classificamos é essa: Jesus recebe dízimo dos cristãos, conforme Hebreus 7 e 8. Mentira. Observamos 10 mentiras da pregação desses lobos que estão aí mentindo, pregando uma coisa que não existe. Por exemplo, a primeira mentira que diz: o dízimo foi ordenado por Deus no jardim do Éden, pois a árvore do conhecimento representa o dízimo. Meu irmão, na verdade, biblicamente, o dízimo foi ordenado no Monte Sinai. Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32, número 18, 21 até o 24. E, portanto, não foram instituídos no jardim do Éden, pois sequer é mencionado que Adão e Eva receberam o mandamento de dizimar. A associação que muitos religiosos que insistem em receber dízimo eles fazem essa associação de que a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 2 e 9, pois não era permitido a Adão e Eva comer daquela árvore. Portanto,
ela seria, segundo eles, segundo o pensamento dos lobos, um símbolo do dízimo. Mas isso é uma associação esdrúxula, pois sequer há um texto bíblico que faça uma ligação entre essa árvore do jardim do Éden e o dízimo da lei de Moisés. Sequer se diz que a árvore ocupava 10% do espaço do jardim do Éden. Trata-se, portanto, de mais um argumento ridículo usado pelos líderes religiosos para levar o povo a acreditar que o dízimo não era somente obrigatório perante a lei de Moisés. Era, meu irmão, amigo, é uma coisa séria. Essa aí é a primeira mentira. A segunda mentira que nós podemos observar, o dízimo sempre foi obrigatório, mesmo antes da lei de Moisés, é o que eles dizem, é mentira. O dízimo antes da sua ordenança no Sinai era voluntário, é o que diz a palavra do Senhor. Ele era voluntário. Abraão deu uma única vez um dízimo do despojo de guerra, quando resgatou seu sobrinho Ló. E Jacó fez um voto a Deus lá em Gênesis 14, 17 a 20, conforme Gênesis 28, 20 e 22. Quer dizer, tudo foi voto, foi uma certa forma agradecimento pelo livramento, aconteceram. Nada do que eles dizem, pelas seguintes razões, Gênesis 14, 20, não pode ser usado como exemplo para os cristãos dizimarem. Primeiro, a Bíblia não diz que Abraão deu obrigatoriamente esse dízimo. Segundo, o dízimo de Abraão não foi um dízimo santo da terra santa de Deus, produzido pelo povo santo. E terceiro, o dízimo de Abraão foi somente do despojo de guerra. Imagine alguém sair guerreando, matando, arrebentando, depois toma o que tem, leva seus pertences e vai dar o dízimo. O dízimo de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez. Abraão mudava sempre de lugar. Quinto, o dízimo de Abraão não proveio da sua riqueza pessoal. O dízimo de Abraão não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, a fim de respaldar o ato de dizimar. Mas é o que eles ensinam. Visto como nem Abraão nem Jacó tinham um sacerdote levítico para manter, eles não tinham lugar algum onde entregar o dízimo durante os seus muitos deslocamentos, mudanças de lugar. É muita falta de compreensão. No caso específico de Jacó, lemos o seguinte: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e que tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Lá em Gênesis 28, 20 e 22. Nada por obrigação. O texto bíblico é claro que Jacó fez um propósito particular, um voto de que se Deus fosse favorável a ele, ofereceria ele a Deus o dízimo. Não se vê também, nesse caso, nenhuma ordenança, nenhuma ordem explícita de Deus, ou algum sacerdote e mandamento de Deus para que Jacó dizimasse. Vemos que foi uma promessa de Jacó para Deus. Não há relatos posteriores na Bíblia que ele tenha de fato dizimado. Apenas observe a sua promessa, seu compromisso de entregar uma 10ª parte de tudo que viesse a obter daquele momento em diante. Outra vez não vemos na Bíblia nenhuma passagem em que vemos escritos que devemos dizimar como Jacó. Meu irmão, é coisa demais. Eles pregam mentira demais. Mentira não é de Deus, mentiroso é o diabo, e quem mente é filho do diabo. Fez parte dessa situação outra mentira que eles estão pregando. O dízimo dos alimentos do Velho Testamento foi substituído por dízimo do dinheiro nos dias atuais. Tem elemento tão cruel que quando é no dia de receber o pagamento, alguém aposentado da sua igreja vai no banco, a primeira coisa que ele faz é mandar alguém, ou ele mesmo vai ao encontro dessa pessoa.
É triste. Não há um versículo na Bíblia informando que dízimo obrigatório da lei de Moisés possa ser ouro, prata, moeda, dinheiro. Dízimo sempre foi apenas alimento do campo vegetal ou animal, conforme Levíticos 27, 30 e 32. Mesmo quando havia metais preciosos, como moeda corrente, Abraão, no seu tempo, comprou uma sepultura para sua esposa por 400 ciclos de prata, lá em Gênesis 23, 16. Então ele não dava dízimo em dinheiro, mas eles até na porta do banco mandam as pessoas e vão cobrar aqueles pobrezinhos mal informados, leigo quanto à palavra de Deus. Que coisa triste. É um bando de ladrões roubando o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Embora já existisse dinheiro e substância do dízimo divino, jamais foi dinheiro. Era o dízimo do alimento. Isto é muito importante. Os verdadeiros dizimados naquele tempo, era importante. Os verdadeiros dízimos bíblicos eram sempre somente o alimento proveniente das fazendas e rebanhos, somente dos israelitas, que vivessem exclusivamente dentro da terra santa de Deus. Quarta mentira: o dízimo foi dado por Deus aos levitas na velha aliança, e hoje os ditos pastores mentem dizendo que é da nova aliança. Substituíram os levitas, eles dizem que estão substituindo os levitas, portanto devem receber o dízimo. A palavra de Deus nos mostra diferente. O dízimo foi dado aos levitas, mas para que eles fizessem todo o trabalho da tenda da congregação, em Números 18, 21 a 23. Se hoje os membros leigos fazem mais de 90% do trabalho e os pastores recebem todo o dízimo, isso não é bíblico, é humano. Na igreja primitiva de Atos, um levita chamado José, de sobrenome Barnabé, dava oferta ao invés de receber dízimo dos apóstolos e membros da igreja cristã. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, 36 e 37. Portanto, fica evidente que com a mudança do sacerdócio mudou a lei, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mudou. Nada a ver com dízimo para os dias de hoje. É complicado, meu irmão. A situação é uma reação que nós temos daqueles que estão sempre ouvindo a palavra, não querem a verdade. Por isso, nós vimos a quinta mentira: o dízimo recebido é somente para uso dos pastores. É outra coisa. Biblicamente, o dízimo pertencia aos levitas. Está escrito em Números 18, 21 e 23. Mais tarde, para se fazer um festival ao Senhor, conforme Deuteronômio 14, 22 a 27, e cada terceiro ano para os levitas, órfãos, viúva e estrangeiros, os quais comiam o dízimo, ajuntando dentro das suas portas. Irmãos, amigos, outra mentira desfarrapada, a sexta mentira deles que pregam aí: cristãos que não dão o dízimo será vítima do devorador. Misericórdia. Quer dizer, quem salva não é Jesus, é o dízimo, na situação que eles falam, que eles descrevem. É triste e é lamentável. Se você é evangélico, meu irmão, provavelmente já deve ter ouvido alguém falar a respeito do devorador. Muitas igrejas pregam a respeito desse ser devorador, mas o que os líderes religiosos gananciosos não fazem é mostrar aos membros da igreja que a demonstração de Malaquias é dirigida somente à nação de Israel e não aos cristãos de hoje, que se dizem que estão dizimando, porque senão o devorador não sai da sua casa. Misericórdia. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias 1 e 1 se destina especialmente a sacerdotes corruptos hoje. Agora sacerdotes para vós outros
e este mandamento: se o Senhor ouvirdes e se não propuserdes no novo coração da honra ao nome do Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não proponde isso no coração. Disse Malaquias, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Quer dizer, para aquele povo de Israel, é a grande mentira. Se não der o dízimo, não vai para o céu. As coisas não andam, as coisas estão difíceis, só vai para o céu se der o dízimo. E a sétima: o dízimo serve para manter a igreja física hoje, porque ela substituiu o templo judaico onde se entregava os dízimos. Outra mentira daquelas para quem não tem mesmo vergonha de falar uma coisa dessa. Nada poderia estar mais longe da verdade. Trata-se de outro falso ensino, os religiosos que exigem dízimos de os edifícios chamados igreja, tabernáculos ou templos, que substituiu o templo do Velho Testamento como locais de habitação divina. Como nós sabemos hoje, a habitação divina é em nosso coração, não é em templos feitos por alvenaria, templos feitos de cimento e de barro. É outra mentira. Quer ver outra mentira desfarrapada, como nós já falamos aqui? A oitava diz: dá ofertas mesmo acima de 10% da sua renda, não tem o mesmo valor espiritual, pois quem não dá o dízimo rouba a Deus e não será salvo, pois está roubando, está debaixo de maldição. Assim eles pregam, quando a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que nós temos que apenas dar a nossa oferta segundo propomos em nosso coração. Tanto a bênção como a maldição de Malaquias, capítulo 3, 9 a 11, perduraram somente até o término da antiga aliança, ou seja, até o Calvário. Aleluia! A audiência de Malaquias havia voluntariamente reafirmado a antiga aliança, conforme Neemias 10, 28 e 29. Maldito aquele que não cumprir, que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém, conforme Deuteronômio 27, 26. Citado em Gálatas 3 e 10, e Jesus Cristo deu um fim a essa maldição, conforme Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, nenhuma maldição proveniente de não observação da lei de Moisés e o dízimo pertencia a ela, a lei antiga, agora a lei dos cristãos. Líderes gananciosos que receberam dízimo, recebem, escondem tudo isso para se darem bem, roubando as pessoas. Nona mentira: Jesus mandou os cristãos darem o dízimo no Novo Testamento. Mas que coisa! Aonde Jesus mandou o cristão pagar dízimo? O falso ensino é que Jesus ensinou a dizimar. Mateus 23, 23 está dizendo que isto está claro no Novo Testamento. Em primeiro lugar, a nova aliança, o Novo Testamento, ele não teve princípio no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Observe, ele não teve princípio no nascimento, mas na sua morte. Gálatas 3, 9, 24 a 25. O dízimo não é ensinado na igreja depois do Calvário. Quando Jesus falou sobre o assunto em Mateus 23, 23, ele estava simplesmente ordenando a observância às leis da antiga aliança, a qual ele endossou e obedeceu até chegar ao Calvário. Não existe um único texto do Novo Testamento que ensine a dizimar sobre o período do Calvário. Lá em Atos 2, 42 a 47 e muitos outros trechos, não são exemplos para se dizer, a fim de sustentar os líderes da igreja. Conforme Atos 2, 46, os cristãos judeus continuavam a adorar no templo. Conforme Atos 22 e 44 e outros, os líderes da igreja compartilhavam igualmente o que recebiam com todos os membros da igreja, glória a Deus, e o que hoje os líderes gananciosos que recebem dízimo estão fazendo. O que eles fazem? Ficam para si, comprar prédios, casas, carros, se darem bem, e os cristãos que morram. A 10ª mentira:
Jesus recebe dízimo dos cristãos, conforme Hebreus 7:8. É o que eles pregam também, misericórdia. O início do capítulo 7 de Hebreus é apenas citado no Antigo Testamento, onde fala do sacerdote Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz: e o que? Dentre os Levi, receberam o sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos membros de Abraão. Meu irmão, amigo que está na nossa escuta, essa 10ª mentira mostra também. A lei foi dada por intermédio de Moisés ao povo, direcionada aos filhos de Levi, especialmente aos que receberam o sacerdote para trabalhar nas tendas da congregação. É o que nos mostra montagem e desmontagem de tenda no deserto. Ele recebia para fazer esse trabalho, para pregar a palavra, para ensinar. Então, os quais tinham ordem, segundo a lei, de receber o dízimo dos seus irmãos. Agora, note o relato do versículo 11 e versículo 12. Hebreus diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, sobre ele recebeu a lei, que necessidade se havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se ao Salvador, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, menção a Moisés, o qual introduziu a lei ao povo, conforme João 1,17, que diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Romanos ainda diz, capítulo 10, versículo 4, que a lei veio, mas Jesus veio para dar o final nela àqueles que crêem. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, conforme Hebreus 7,12. Meditando no texto que nós acabamos de observar, especificamente neste versículo, onde a palavra assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei. Hebreus 7,5. Porque através deles, sacerdotes levíticos, o povo recebeu a lei. E mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança da lei. Hebreus 7,12. Porque se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, pelo qual o povo recebeu a lei, qual a necessidade de que estivesse outro sacerdote? Mudou o sacerdócio, sim. Necessariamente se faz mudança da lei. O nosso sacerdócio agora é de Cristo. E ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Esta é a palavra pura, afinada, revelada por Deus a todo aquele que quer viver uma vida santa, digna, abençoada por Deus. Você quer? Então viva essa palavra, viva esse evangelho, viva esse poder que é sobrenatural, é o poder de Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, oremos. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, nos livre de todas as mentiras, principalmente dessas 10 que nós falamos para os nossos radioouvintes. Que o Senhor nos guarde, nos livre de tantos lobos que tem por aí, Senhor, usando o teu nome para se darem bem. Meu Deus, nos guarde debaixo do seu precioso sangue, se conosco, em o nome de Jesus, Pai. Suplicamos a tua bênção e nós te agradecemos.